Queridos irmãos, boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez para refletirmos na palavra de Deus. Eu gostaria que você ficasse bastante atento, porque Deus tem uma mensagem para o seu coração, para os nossos, né? A palavra de Deus é viva e eficaz e ela produz em nós resultados inimagináveis. Então, querido, fique atento para que você então receba essa mensagem do Senhor. Abra a sua Bíblia lá em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, e medite naquilo que Deus tem para você e para mim também. Ok? João 14, de 1 a 3. Vamos lá? Vamos ler a palavra. Diz assim a palavra de Deus. João 14, versículos de 1 a 3. João 14, versículos de 1 a 3. Diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Você reparou nessa mensagem? Jesus, nesse episódio, estava conversando com seus discípulos e eles estavam com os corações intranquilos por conta de um momento difícil que estavam passando, não é? E para o ser humano ficar com o coração intranquilo, não basta muita coisa. Basta apenas, não precisa muita coisa, não é? Basta apenas que algo fuja do seu controle, do nosso controle. Uma situação que nos tira da rotina, por exemplo, e da nossa zona de conforto, é mais do que suficiente para que o nosso coração se agite e fique turbado. Não se turbe o vosso coração, foi a palavra que Jesus usou lá. E essa palavra lá no original, os estudiosos dizem que ela corresponde a ondas agitadas com o vento. Ondas do mar agitadas com o vento. Só para você ter uma ideia de como estava o coração daqueles discípulos, né? Então, quais são as causas que nos deixam intranquilos, não é? O que deixa o coração do ser humano intranquilo? Essa causa pode vir de dentro ou de fora. O que eu quero dizer com isso? Qual é a causa que vem de dentro que deixa o nosso coração intranquilo? É aquele momento em que os nossos pensamentos, sem que nada esteja acontecendo de fato, o nosso pensamento começa a imaginar coisas, não é? A vislumbrar coisas que não necessariamente já tenham acontecido. A intranquilidade pode vir de dentro. Por exemplo, quando você está aguardando uma pessoa querida, seu filho, sua mãe, alguém da sua família chegar àquele horário X e a pessoa não chega. E passa 20 minutos, passa meia hora, e então você começa a ficar preocupado imaginando coisas. Nada aconteceu, mas nós somos assim. Às vezes o nosso coração fica agitado por conta desses episódios. Nós imaginamos coisas. Por exemplo, o seu filho saiu, marcou de chegar no horário X, não chegou, e você liga para o celular dele e ele não atende. A bateria descarregou, ou ele está num lugar muito barulhento, não ouviu o som da campainha do telefone, do celular. E aí você começa a imaginar coisas e o seu coração começa a ficar intranquilo. Isso é uma das motivações, é um dos motivos que pode levar o nosso coração a ficar turbado. Outro motivo também que pode levar o nosso coração a ficar intranquilo é a preocupação que vem de fora. A primeira vem de dentro, não é? É aquela preocupação que temos que de fato ainda não aconteceu. A segunda é aquela que vem de fora, quando há algo acontecendo ao nosso redor e nós não sabemos como lidar com aquela situação. Essa era a situação dos discípulos. Estava acontecendo algo. É a nossa situação também de hoje. Nós estamos vivendo uma pandemia e a gente não sabe lidar com isso exatamente porque o momento é novo para todos nós. Os discípulos de Jesus também não estavam sabendo lidar com aquele momento porque estava chegando a hora do seu mestre, não é? Do seu mestre ser levado até a morte. E é claro que aquilo lhes amedrontava, ou melhor, lhes aterrorizava. Então os seus corações ficaram bastante turbados, agitados, intranquilos. Mas vamos ver o que esse texto nos ensina? Vamos lá. O primeiro destaque que eu quero fazer para você
é o seguinte: vence as adversidades da vida quem confia em Cristo apesar das circunstâncias. Vence as adversidades da vida quem confia em Cristo apesar das circunstâncias. Olha o que diz João 14:1. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Perceberam? Jesus estava falando para eles que eles não precisavam ficar com os seus corações excessivamente preocupados, porque eles precisavam crer no Senhor, não é? Precisavam crer no Senhor. Porque os discípulos estavam intranquilos, já disse, mas vou enfatizar um pouco mais agora. Por causa da iminente partida do Mestre. Jesus estava prestes a ser levado à morte e à morte de cruz. E é claro que a gente fica muito triste quando perde alguém querido. É assim que estava Jesus, não é? O querido daquelas pessoas, o nosso querido, ele estava assim, na iminência da morte. E por conta disso, os seus discípulos ficaram com seus corações bastante atordoados. Eles estavam angustiados porque Jesus estava se ausentando, indo para a crucificação. Eles ficariam sem o seu melhor amigo, sem o seu conselheiro. Nenhum de nós gosta de passar por situações semelhantes a essas, não é? Então, querido, que tipo de fé Jesus estava querendo despertar naqueles homens e que tipo de fé ele quer despertar em nós no momento de hoje? Ele queria que a fé dos discípulos fosse além da fé intelectual, da fé emocional. Mas que tipo de fé é esse, né? Que tipo é esse de fé? Fé intelectual, fé emocional. Queridos, esse tipo de fé intelectual, fé emocional, é aquela fé baseada apenas no conhecimento histórico. Há muitas pessoas que até creem no Jesus histórico. Ah, Jesus existiu um dia, mas falta-lhes uma fé que lhe leve a uma experiência profunda com Jesus. E olha, eu quero dizer para você o seguinte: fé intelectual, fé emocional, até o diabo possui. Você quer ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Tiago 2,19, veja o que a Bíblia diz a respeito dessa fé emocional, fé intelectual. Diz assim, Tiago 2,19, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, percebeu? Crê que Deus existe, que existe um só Deus, até mesmo os demônios creem e tremem. Então, querido, Jesus queria despertar no discípulo uma fé que fosse além dessa fé intelectual e emocional. Que tipo de fé Jesus queria despertar nos discípulos? Uma fé que fosse além de fé na fé. O que é fé na fé? Fé na fé é a fé no pensamento positivo. Há pessoas confundindo fé em Deus com otimismo, com pensamento otimista, com um pensamento positivo. Há pessoas que dizem assim, eu tenho uma grande fé. Mas fé em quem? Como é que você desenvolve essa fé? Em quem você deposita essa fé? A fé que Jesus queria despertar nos discípulos era aquela fé que nos levasse a crer nele, a confessá-lo e a descansar nas suas promessas, na sua sabedoria e na sua providência. Esse é o tipo de fé que Deus espera de nós, é a fé experiencial, experimental. É aquela que nos leva a dizer, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até aquele dia, até o dia final. A fé em Deus, essa fé experiencial, experimental, é o melhor remédio para o coração aflito. E é exatamente isso que Jesus queria despertar nos seus discípulos, e é esse tipo de fé que Ele quer despertar em nós ainda hoje. As crises, as adversidades surgem, mas nós sabemos em quem temos crido. Olha o que Paulo fala, veja o que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Paulo declara o seguinte,
De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Perceberam a diferença? Essa fé experiencial nos leva a olhar para o Senhor Jesus, crendo que Ele está no controle, Ele está nos guiando em qualquer situação, crendo que Ele está nos amparando, não importando a situação em que estejamos vivendo. Segundo destaque que eu quero fazer nesta oportunidade é: vence as adversidades, quem sabe que é apenas um peregrino nesse mundo. Vou repetir para que você assimile bem. Vence as adversidades, quem sabe que é apenas um peregrino neste mundo. João 14:2 nos afirma da seguinte forma: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito isso a vocês, pois vou preparar-lhes um lugar. Perceberam? Jesus está dizendo que nós somos peregrinos aqui, que nós estamos aqui temporariamente e que Ele prepararia um lugar para os seus discípulos daquela época e para nós também ainda hoje. Você sabe o que é um peregrino? Peregrino é um andarilho, é aquele que está transitando temporariamente por um lugar, mas não pertence àquele lugar. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. A Bíblia fala que a nossa pátria está nos céus, que nós somos cidadãos daqui, mas também somos cidadãos dos céus. O cristão tem a plena certeza de que está aqui temporariamente. Essa fé experiencial nos leva a termos convicção disso. Enquanto estivermos aqui, enfrentaremos muitas lutas, porque elas fazem parte da caminhada terrena e não há como evitá-las. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pense comigo. Quantas situações difíceis você já enfrentou? E situações mesmo voltadas para o caso de enfermidades? Você se lembra da gripe H1N1? Você se lembra da dengue? Você se lembra da chikungunya? Enfim, se eu fosse citar aqui outros tipos de enfermidades, ficaria bastante tempo só mencionando cada uma delas, mas você já está raciocinando comigo. O que eu quero dizer é que essas coisas fazem parte da vida, mas nós somos peregrinos aqui nesse mundo. São coisas desse mundo, mas naquele lugar para onde estamos indo, para onde nós estamos caminhando, lá não existe esse tipo de problema. Lá nós estaremos livres de tudo isso. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 14, versículos de 16 a 18, declara o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia com os nossos sofrimentos, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Querido, as enfermidades são transitórias. Nós temos uma vida eterna com Deus no céu, e a Bíblia fala que lá não entrará nada dessas coisas que nos acometem aqui, nada dessas dificuldades que nós enfrentamos aqui no nosso dia a dia. E Jesus fala, ele afirma que o nosso lugar é o céu, e ter a certeza do céu torna mais leve a nossa caminhada na terra. Ter a certeza do céu torna mais leve a nossa caminhada na terra. E o que Jesus fala sobre o céu, não é? O céu é o destino de todo aquele que crê em Cristo. Lembra-se que ele falou em João: vou preparar-lhes lugar. E ele foi. Sobre o céu, a Bíblia também declara o seguinte, lá em Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá morte, e nem pranto, e nem clamor,
e nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. As primeiras coisas são essas que nós enfrentamos aqui, mas no céu não haverá nada disso. Se não haverá nada disso, também não haverá pandemia lá. Coronavírus não entra no céu, graças a Deus por isso, não é? O céu é o lugar da nossa morada permanente. Nós não compramos esse lugar no céu. Ele nos é dado como presente, simplesmente por crermos em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O céu é o lugar onde teremos comunhão eterna e ininterrupta com Jesus. Jesus disse assim, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Nesse lugar nós teremos comunhão ininterrupta com Jesus e com os salvos por Ele. Olha, irmãos, que mensagem, olha, querido ouvinte, que mensagem mais acalentadora. Vence as dificuldades da vida quem crê que Jesus voltará para buscar os seus. Jesus declara assim lá em João 14, 3. Se eu for lhes preparar lugar, verei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Jesus virá nos buscar. Ele nos ama tanto que nos quer pertinho dele. Ele prometeu e voltará. Apocalipse 3,11 deixa isso muito claro quando diz: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, para que ninguém tome a sua recompensa. Jesus nos quer ao lado dele, onde todas essas coisas que enfrentamos aqui serão passadas, farão parte do passado, onde todas essas coisas que nos acometem aqui não entrarão. O céu é esse lugar livre de pecado, livre de morte, lá não entrará a morte, livre de dor, lá não entrará a dor. O céu é o destino, é o nosso destino final e eterno. É para lá que Jesus Cristo quer nos levar. É claro que temos muito o que fazer aqui ainda, mas precisamos crer nisso. Isso nos dá coragem para enfrentarmos as dificuldades da vida. Uma outra afirmação que a Bíblia nos faz a respeito da volta de Jesus, que ele voltará para nos buscar, está lá em Atos 1,11, quando declara o seguinte: este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Isso está lá, como eu já disse, em Atos 1,11. Se você quiser, confira lá na sua Bíblia. Nesse episódio, havia homens olhando para o céu, porque Jesus havia acabado de subir para o céu. A sua ascensão ao céu que havia acabado de acontecer. Então, havia pessoas olhando para o céu. Mas, então, esses homens foram advertidos. Olha, você não precisa ficar olhando para o céu o tempo todo, porque esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus voltará, ele nos prometeu, e o Senhor não falha. Aquilo que ele promete, ele cumpre. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: depois de tudo isso, depois de Jesus ter ensinado os seus discípulos dessa forma, eles que estavam abatidos, com seus corações bastante aflitos, eles foram consolados e renovaram as suas esperanças. Eles viveram como peregrinos aqui, mas viveram crendo em Jesus. Mais uma vez eu quero dizer para você, você e eu somos peregrinos aqui, mas nós estamos vivendo, precisamos viver com fé naquele que não nos desampara. Ele quer o melhor para nós, ele está no controle de todas as coisas. Aqueles discípulos, então, creram que o céu é real. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O seu coração está angustiado? Você está intranquilo, está agitado por conta de tudo que tem acontecido? Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. O Senhor quer sempre o melhor para você. Ele está cuidando de você. Jesus virá buscar aqueles que um dia os escolheu, né? Que um dia escolheram, o escolheram. Jesus virá buscar aqueles que um dia o escolheram pela fé, o abraçaram pela fé.
Andar com Jesus, escolher Jesus, é viver para a glória dele. Não dá para crer em Jesus com uma fé simplesmente intelectual, emocional ou com uma fé na fé. Você é peregrino aqui nesse mundo. Jesus virá para buscar cada um de nós, aqueles que optaram por andar com ele. Pense bem nisso. Estar com Jesus é opção, é escolha. Você precisa escolher viver para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento? Eu gostaria que você então fechasse seus olhos para que nós orássemos agora. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero apresentar ao Senhor nesse momento essa pessoa que está, ó Pai, ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor tranquilize o seu coração. Que o Senhor dê a essa pessoa a certeza de que, se ela depositar a fé no Senhor, ela vencerá todas as adversidades da vida. Abençoe também, ó Pai, as nossas autoridades. Abençoe os nossos cientistas, Pai. Muito obrigado por esses estudiosos que, mesmo sem negar a fé no Senhor, eles creem que a ciência também é um instrumento usado para a glória do Teu nome. O Senhor quer que a ciência seja usada de forma ética, de forma construtiva, Pai. Então abençoe cada pessoa que está ouvindo, abençoe cada cientista, abençoe os pesquisadores, que o Senhor inspire para que eles, no tempo próprio, criem, ó Pai, um antídoto para debelar esse mal. Enquanto ó Pai, eles não criam esse antídoto, esse remédio, esse medicamento, que o Senhor nos dê a fé experimental de olharmos para o Senhor na certeza de que somos mais do que vencedores. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém.